Boa noite, pessoal. Eu sou a Emitras e eu faço um tour aqui contando a história dos itens de memorabilia do Hard Rock Café de Gramado. Bom, um pouquinho da história é que a gente tem mais de 86 mil itens, todos itens originais usados pelos artistas que estão expostos em diversos Hard Rocks Cafés pelo mundo inteiro. Também tem estilo cassino, hotel, estilo live, acontecem também shows. E bom, um pouquinho da história para vocês aqui já desde o início, vocês podem ver. Aqui a gente tem a imagem da tribo Seminole, que é a tribo de índios que atualmente são os donos de toda a marca do hard rock. Eles compraram em 2007 a marca do hard rock, né, toda a representatividade da marca. Mas tudo começou com dois amigos americanos que foram até Londres, começaram de uma forma bem simplesinha, um espaço, uma lanchonete, então chamada Hard Rock. E o primeiro item que a gente teve dessa memorabilia foi uma guitarra do Eric Clapton. Ele levou para deixar em exposição, para marcar a mesa dele. E um outro guitarrista, sabendo dessa história, ouviu dizer da história que o Eric Clapton levou a guitarra, acabou levando também um item para lá, que é o Pete Townshend, do The Who. Ele levou uma guitarra com um bilhetezinho dizendo: abraços do Pete, a minha ainda é melhor. E assim começou a história então da memorabilia do Hard Rock Café. Atualmente, como eu disse no início, são mais de 86 mil itens. E aqui no Hard Rock a gente tem aí diversos itens. E já começando bem na entrada aqui, a gente tem da loja, tem o vestido da Katy Perry, que foi usado por uma sessão de fotos para uma revista lá de Milão, chamada Grazi, e a estilista, a senhorita Jones, então, se inspirou no clipe Firework dela. Aqui eu tenho uma imagem para vocês da sessão de fotos que ela fez. Lindíssima. Podem ver que tem diversos brilhozinhos na roupa, justamente referente ao clipe Firework. E do lado a gente tem Beyoncé. Então, logo lá no início da carreira dela, em 2003, podem ver um tecido bem simplesinho, mas era para ficar bem justo e colado no corpo dela, que foi para uma sessão de fotos para uma revista, e também para o single Naughty Girl dela lá de 2003, Esteban Cortázar. Ele foi o estilista que fez esse vestido aí para as meninas. Então, pode ser um tecido bem simplesinho, mas extremamente raro, usado por elas para sessões de fotos. E aqui do ladinho a gente tem Imagine Dragons. Aqui é uma história muito bonita, sem dúvida uma das histórias mais bonitas aqui desse hard rock. Ele é um baixo que foi usado num show para arrecadar fundos para a fundação Taylor Robson Foundation. Então podem ver que tem alguns autógrafos. E um pouquinho da história é que essa fundação Taylor Robson Foundation era uma homenagem então a um menino que ele teve um câncer, era um amigo da banda, um menino muito novinho, com 16 anos de idade, e ele acabou vindo, infelizmente, a falecer. Então a banda ficou muito comovida, acabou criando, então, essa fundação hoje em dia para ajudar outras pessoas. Quem conhece a música Demons, do Imagine Dragons, está ligado um pouquinho na história, o que acontece, né? Eles deixam até uma homenagem no final do clipe, podem ir lá dar uma procuradinha depois, Demons, e tanto procurar um pouco sobre a fundação Taylor Robson, que conta um pouquinho melhor o que aconteceu com a história, né, da música, da banda, o envolvimento com esse menino aí. Uma história muito bonita, e esse aí é o baixo que eles usaram então num show para arrecadar fundos para a fundação Taylor Robson. E aqui do ladinho a gente tem uma guitarra PRS que foi usada pelo Santana, uma guitarra PRS que foi feita exclusivamente para ele. Podem ver o autógrafo, muito linda a dedicatória. E essa é uma guitarra exclusiva, não existe nenhuma outra exatamente peculiar igual a essa. Ele assinou e fez então a doação também para o hard rock aqui de Gramado. E agora ali no cantinho, podem ver que tem um topzinho nude, parece bem simples, mas foi usado pela Shakira e fez parte da turnê dela de 2011, ela usou durante toda a turnê, inclusive ela também veio para o Rock in Rio em 2011. Agora eu vou mostrar um pouquinho o que aconteceu
especialmente no Brasil, né, em 2011, ela estava cantando a música Sale el Sol, que é um clássico dela, e durante, então, a performance, ela acabou meio que tirando a blusa. Ixi, olha só. Ela foi lá e pá, acabou tirando, e eles cortaram a imagem, botaram um guitarrista, porque de repente vai que ela estava sem nada por baixo, né, era nude, mas no final tá aí o top dela. Ela usando esse top, vocês podem ver. Todos os itens são originais, é tudo autenticado pelos artistas, vocês podem ver pelos próprios autógrafos também. E bom, agora seguindo, falando em autógrafos, inclusive a gente tem um autógrafo bem histórico, muito bacana, que marcante, da Madonna. Esse é o chapéu fedora clássico que foi usado por ela. Podem ver bem no cantinho, tem ali o Madonna. E bom, aqui é um álbum de estúdio chamado Who's That Girl, de 87. Ela fez um filme, foi o momento que ela foi lançada na carreira, né, musical dela, e também cinematográfica. E é uma música também, álbum, filme, tudo muito conhecido e bem marcante. Foi a primeira grande turnê mundial dela, de 87. Primeira vez que ela vai para o mundo, história, arrebenta. E ela usa, inclusive, esse chapeuzinho que vocês estão vendo, foi usado por ela durante toda a turnê dela lá em 87. Muito bacana, né? E aqui do ladinho a gente tem a banda No Doubt, lá dos anos 90. Ela é a Gwen Stefani. E, bom, ela hoje em dia ainda atua na música, é jurada inclusive do The Voice nos Estados Unidos. E nos anos 90 ela tinha essa banda então chamada No Doubt. E esse aí é um casaco de pele de cobra, então, lá da época dela. A gente fala que esse item é um item de guarda-roupa, que não tem um momento específico que o artista usou, ele só fez a doação, então, dizendo que foi parte, né, da carreira dele aí, que ele usou algum momento da vida. A gente vai ver depois outros itens também assim. E aqui do ladinho, nada mais nada menos que Michael Jackson, também o chapéu fedora clássico, e foi usado por ele em performance. Gente, foi usado em performance por ele. Então, da música, durante aquela música Small Criminal, né, que é o clássico dele, que a gente conhece pelo clipe, que ele dança, ele tá todo de branco, inclusive com o chapéu branquinho assim, clássico dele. Bom, aí vem um momento que muita gente pergunta, mas realmente é tudo original, isso aí, tudo que tem, como é que vem parar o chapéu do Michael Jackson aqui? Bom, a organização toda do hard rock é muito bem detalhada, eles analisam todos os itens, mandam muito especificadamente para cada lugar. Então, cada local vai ter sim seus itens exclusivos, vocês podem vir aqui no de Gramado, até bater um papo comigo, conversar um pouquinho mais adentro da história das músicas, dos itens, e tanto em outros hard rocks também, que você sempre vai encontrar outras coisas diferentes. Cada hard rock vai ter seus itens exclusivos. Aqui a gente já tem uma guitarra aqui embaixo, do ladinho do palco, muito histórica. É uma guitarra Gibson, né? Para quem entende aí uns pouco mais entendedores de música, sabem que a Gibson é a maior marca, uma das principais marcas de guitarras que tem. E essa aí da banda, então, Oasis, Noel Gallagher, ele usou no álbum de estúdio de 97, Be Here Now. Gente, Be Here Now foi feito com essa guitarra que vocês estão vendo aí em estúdio. Lindíssima. Agora, já lá em cima, não é só decoração, é a bateria, é uma bateria Ludwig, que é clássica, né, uma bateria profissional da banda Divo. E eles usaram em 2012. Bom, que banda que é essa? Muita gente às vezes não se lembra, mas eles marcaram ali a época dos anos 80. Eles pegaram e fizeram uma série de videoclipes bem temáticos, usavam uns chapéus diferentes, umas roupas muito diferentes. Mas eles foram tão marcados para a época lá dos anos 80, que é do estilo New Wave que eles foram, que inclusive o Nirvana fez uma música cover chamada Turn Around. Se quem quiser depois, gosta de Nirvana, dá uma pesquisadinha, pesquisa sobre a banda Divo também. E bom, agora seguindo um pouquinho, vocês estão vendo que aqui embaixo a gente tem um pouquinho, né, do pop. Bom, aqui é uma mistura um pouquinho de tudo, tem desde clássicos do rock, as músicas mais contemporâneas, e aqui embaixo, fechando, a gente tem... Podem vir, olha só. Bem escondidinho atrás do caixa, Ricky Martin. Essa aí é uma camiseta Calvin Klein, pode ver que tá bem surradinho, usado ali por ele. Mas se lembra que eu falei da Gwen Stefani, da banda No Doubt? Também aqui tem outra peça de guarda-roupa. Então, o porto-riquenho Ricky Martin, conhecido lá do tempo dos Menudos. Também a música clássica Viva la Vida Louca, né? E aqui do lado a gente tem suporte de microfone banhado a ouro do Prince. Claro, Prince, da música Purple Rain, inclusive ali embaixo. Já vamos mostrar, a gente tem um álbum dele, né, de vinil, Purple Rain, a música clássica. E bom, esse suporte de microfone banhado a ouro foi usado na turnê de 97, chamada Jam of the Year.
a Jam do ano, e foi feita exclusivamente para ele. Ele fez uma sessão de fotos que vocês podem ver ele segurando assim com a mão. Assim, ele faz para foto. E ele fez com esse suporte, que era como se fosse um revólver. Só que a partir daí, ele acabou sempre fazendo para diversas outras sessões de fotos. Mesmo sem suporte, ele ia lá para as câmeras e mandava lá com a mão. E aqui, nada mais, nada menos, a gente tem a Rihanna. Então, a Umbrella clássica dela, tem a música, o clipe que marcou a carreira dela, sem dúvida. E vocês podem ver, então, essa é uma Umbrella, um guarda-chuva, que foi usado por ela em performance também. E aqui a gente tem, inclusive, bem no cantinho do cabo, o autógrafo da Rihanna. E aqui, a foto também, inclusive, é no Rock in Rio. Se lembram que eu mostrei a Shakira no Rock in Rio, que ela veio? No mesmo ano, inclusive, em 2011, foi o ano que a Rihanna, então, veio aqui pro Brasil fazer esse show, que foi muito marcante na carreira dela aqui no Brasil. Quem viu aí, comenta aí depois também. E é isso, pessoal. Essa é a parte aqui mais de baixo, que agora que a gente tem. Pessoal, agora aqui subindo as escadas para o próximo andar da nossa memorabilia do hard rock, inclusive até durante as paredes a gente tem muita história de shows, eventos. É um artista canadense chamado Bob Macey. Ele faz desde muitos anos, anos 90, até coisas bem atuais, então de shows e eventos. E começando aqui embaixo a gente pode ver o quadro da Stevie Nicks, clássica conhecida também do Fleetwood Mac, bem conhecida, marcou diversos momentos feminino ali, a época feminina ali da época, né? Referência até hoje, então, inclusive, ela faz shows e músicas. Vocês podem ir olhando, então, tem uma peculiaridade em cada um dos quadros. É um artista que ele tem muito a sua marca registrada, mas é muito bonito. Então, podem ver de diversos eventos, tem os autógrafos deles também. Aqui o momento é até nas escadas, além de pessoal vir gostar de tirar foto, pode também ficar admirando os quadros, além da nossa memorabilia. Aí, provavelmente, né, as representatividades das ondas sonoras, vocês podem ver. E continuando, inclusive, a gente tem... Se lembra que eu mostrei aquela jaqueta da Gwen Stefani? Aqui a gente também tem, ó, da banda No Doubt, um evento dela aí, ó. 9 de maio. Aí, pessoal, agora a gente já tá aqui no terceiro andar e vocês podem ver essa guitarra Epiphone, lindíssima. Ela foi da banda Fun. Podem ver que são vários detalhes em dourado, né, e com branco, lindíssima. E ela foi usada na performance do MTV Movie Awards de 2012. Então, durante justamente a performance da música Tonight We Are Young. Muita gente aqui, às vezes não lembra de primeira que banda que é essa Fun. Mas quando eu mostro a música pro pessoal, olha só, então em 2012, eu gosto de comentar bastante, mostrar a música, porque as pessoas às vezes não lembram, né, o nome da banda, mas quando eu só mostro essa música, não tem quem não lembre. E aqui a gente tem, um violão lindíssimo, Gibson, do vocalista Don Healing, diretamente do estúdio dele. Lá em 95 ele fez essa doação. E ainda deixa essa dedicatória maravilhosa para o Hard Rock Café. Obrigada por toda a ajuda de vocês sempre. Né? Lembrando que o Hard Rock, ele ajuda muitas organizações, faz diversas parcerias, então ele é muito reconhecido pelas bandas. E, bom, continuando, olhem aqui o detalhe da guitarra, do violão, né, semiacústico. A gente tem vários detalhes, lindíssimo, raríssimo esse violão aí. Seguindo aqui agora um pouquinho, a gente vai falar agora algumas coisas bem clássicas do rock. Eu adoro essa parede aqui. Aqui eu brinco que ó, só vai aumentando. A gente começa aqui com Roy Orbison. Gente, esse cara aqui, ele foi da mesma gravadora do Elvis Presley, que daqui a pouquinho eu já mostro, inclusive, pra vocês. E ele fez aquela música Pretty Woman, sabe? Clássico do filme Uma Linda Mulher, só que a música é lá dos anos 60. E essa guitarra aqui, então, é uma Gibson clássicazíssima, bem histórica, lá de antigamente. E, bom, ele fez a música Pretty Woman com essa guitarra que vocês estão vendo aí. Inclusive, tem um autógrafozinho. Esse autógrafo foi da data que ele acabou, então, falecendo. Logo em seguida dele ter autografado, no mesmo ano, ele acabou falecendo. Aí é um dos últimos autógrafos que ele deu, então, em vida.
ele tá aqui pro Hard Rock Café exclusivamente. Inclusive, ele também faz a parceria Traveling Wilburys, que é uma parceria muito famosa com Bob Dylan e George Harrison dos Beatles. Bom, pessoal, aqui tem uma parte da história bem interessante. Se lembra que eu comentei que o Roy foi da mesma gravadora do Elvis Presley, que é a Sun Records. Tem uma época que o Elvis ele foi referência para os Beatles, né, para diversos artistas, mas ele é convocado para a guerra, ele vai lá para a Alemanha, fica 2 anos, e quem comanda ali as paradas, né, americanas nessa época é o Roy, que estoura nas paradas americanas. Mas também a gente tem a Beatlemania, vindo lá da Europa, eles estão vindo para os Estados Unidos e também tomando o mercado nos Estados Unidos. E é nesse momento que o George Harrison também, né, junto com o Roy, eles se conhecem, ficam muito amigos, fazem até uma mini parceria lá na época com os Beatles. E ele domina as paradas lá na época, então com os Beatles. Ele fica lá, é o único dos artistas daquela época do Elvis que consegue se manter no topo das paradas junto com a época dos Beatles. Então, anos depois, eles acabam se encontrando na parceria Traveling Wilburys que eu comentei. Quem conhece um pouquinho pode aí comentar também, ou vai pesquisar um pouquinho, Traveling Wilburys, é uma parceria muito bacana, que eu já vou mostrar outro artista que fez parte dessa banda, que é o Bob Dylan, aqui pra vocês. Mas antes de mostrar essa peça, é uma camiseta do Elvis Presley. Então, eu acabei de comentar um pouquinho dele, ele foi da mesma época do Roy, mas essa é uma camiseta exclusiva que foi feita, então, a doação aqui para o Hard Rock. Às vezes, muitas pessoas comentam que uma peça parece muito justinha, né, pro tamanho dele. Provavelmente foi mais aí, então, no início dessa época da carreira dele, né. Muito bem novinho ele. Se lembra que eu comentei que aqui só vai subindo? A gente vai indo então de Roy, Elvis, inclusive a gente vai pro Bob Dylan, né? É um dos maiores artistas de todos os tempos e sem dúvida até a música Like a Rolling Stone, né? A gente foi considerada a maior música de todos os tempos e também ele é um dos únicos artistas que além de ganhar Grammy, Oscar, ele também pegou e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, gente. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que é um dos maiores prêmios que a gente tem na Terra, né? E, bom, ele foi muito reconhecido porque ele mudou a história da música em geral, né? Ele inventou um novo estilo de compor letras de músicas, poemas. E do ladinho aí vocês já estão vendo The Rolling Stones. Essa é uma Fender, então, Telecaster. É uma marca, é um modelo clássico da Fender, essa guitarra, mas tem autógrafo aí de toda a banda, então, aí pra vocês. Podem ver os autógrafos. Ela não foi usada, mas, né, tem o autógrafo de toda a banda, bem histórico. Seguindo um pouquinho aqui, a gente tem outro grande artista lá da época dos anos 60 para os anos 70, essa viradinha aí. Além, então, dos Rolling Stones que eu mostrei pra vocês, a gente vai ter agora Frank Zappa. Conhecem? Lembram do Frank Zappa? Ele foi um grande guitarrista, multi-instrumentalista, empresário também. E aqui a gente tem a coleção de óculos. Quando ele faleceu, a família acabou fazendo a doação desses óculos aí pra vocês. Daqui agora dá pra ver. Inclusive, a banda Deep Purple. A banda Deep Purple fez uma música em homenagem a ele, né? Tem um trechinho que deixa em homenagem a ele. E aqui, agora no cantinho, você lembra que eu mostrei o Roy Orbison, Elvis? Aqui, inclusive, a gente tem, ó, Roy usando aquela guitarra que eu mostrei pra vocês, né? Você lembra que eu falei que todos os itens são originais? E tá aí a prova, ele usando a guitarra. E do ladinho tem Johnny Cash, Elvis Presley. Inclusive, foi Johnny Cash, né? Tem autógrafo dele ali. Foi Johnny Cash que apresenta o Roy pra mesma gravadora do Elvis Presley, que é o momento que ele explode ali na carreira dele. E essa roupa bem diferente, bem floridinha, né? Bem a cara do Elton John. Todo mundo chega aqui quando eu faço tour com as pessoas e comentam de como é a cara do Elton John. Toda floridinha, né? O Elton John, ele não repete roupas, ele usa roupas só bem exclusivas, bem extravagantes. Também gosta de colecionar óculos, igual o Frank Zappa, que eu mostrei pra vocês há pouco tempo. E também tem uma curiosidade, o nome dele original é Elton Hercules. Ele adaptou o nome em homenagem ao John Lennon dos Beatles para Elton John. O nome original dele é Elton Hercules. E Bee Gees, tempo da discoteca dos anos 70, aqui o pessoal gosta bastante desse item. E também é um item bem histórico, ela é uma guitarra semiacústica e a gente chama ela de Guild, então é o nome dessa guitarra. E tá o autógrafo dos 3 irmãos. Lembrando que atualmente, né, só tem um dos irmãos ainda vivos, que é o Barry Gibb, que foi o dono dessa guitarra aí que vocês estão vendo.
E aí, do tempo da discoteca, diretamente para os punks, agora a gente tem, vou até inclusive mostrar uma música um pouquinho para você ver se vocês lembram. É dos Ramones, então, essa é uma guitarra lindíssima, ela é o estilo Fly Jean dos Ramones. Ela era do produtor, eles pediram emprestada, gravaram a música Pet Sematary, Merry Christmas, os clássicos dos Ramones. E depois pediram a guitarra emprestada e acabaram pegando até pra eles. Nem devolveram mais pro produtor, ficaram pra eles mesmos. E não é o estilo de guitarra que eles usam geralmente. Fly Jean, lindíssima. E mostrando aqui então... Essa música foi feita com esta guitarra em estúdio, dá de acreditar? E também um cartaz aqui, a gente tem a letra da música Call Me, que é daquela música clássica da banda Blonde lá dos anos 80. Essa aí é a Debbie Harry, então ela fez aquela música Heart of Glass também, que é um clássico, até hoje é muito conhecida. Então um cartaz autografado por ela. E aqui do ladinho a gente tem uma das histórias mais curiosas, sem dúvida, aqui do hard rock aqui de Gramado. Vocês podem ver esse cara, esse jovem todo arrebentado ali, com um cadeado no pescoço. Aqui essa história do cadeado é o cadeado do Sid Vicious. Ele é o baixista da banda dos Sex Pistols, da banda, né, de punks lá do Britânicas. Eles faziam diversas músicas, então criticando a época, o governo, diversas coisas lá da época. Inclusive a rainha, que eles têm a música God Save the Queen também. Inclusive, o Sid Vicious, que era o baixista, aparece tocando com esse cadeado. Mas aqui a história é um pouquinho mais complexa. Quem deu esse cadeado foi a namorada Nancy, que era virou logo depois empresária deles, e ela deu um símbolo ao amor eterno, infinito entre eles. Mas lembra aquela história sexo, drogas e rock and roll? Era literalmente a história desses jovens aí da época. Eles eram completamente loucos, faziam diversos shows, estavam sempre em diversas festas, mas eles eram muito apaixonados, a Nancy e o Sid Vicious. E numa viagem, então, para os Estados Unidos, ela acabou sendo encontrada morta, infelizmente. De primeira instância, prenderam ele saiu, brigou contra o cara, foi para a prisão. Quando ele finalmente saiu da prisão, a mãe teve uma ideia de fazer uma festa para receber ele, só que ele acabou, o quê? Falecendo, infelizmente, morto por overdose. Então, é uma história muito trágica aí, mas bem curiosa sobre esse cadeadinho. E esse é o cadeado dele, inclusive. Pessoal, espero que tenham gostado dessa parte aqui do terceiro andar. Inclusive, a gente tem esse lustre lindíssimos. Recomendo sempre, pessoal, quando chega aqui no Hard Rock, olha lá de baixo. Mas tanto essa primeira visão aqui do terceiro andar é linda. São mais de cristais, são mais de 11 mil cristais lindíssimos, de todos os ângulos que tu olha, ela extremamente brilha, né? E é isso aí, pessoal. Espero vocês agora lá no segundo andar. De volta aqui agora ao segundo andar, a gente começa com a guitarra do Hit Sambora do Bon Jovi. Podem dar uma olhadinha de perto. Vocês podem ver que tem ali a marca das escalas da guitarra, de tanto que ele gastou tocando, né, dedilhando a guitarra. E ele usou em torno de 13 anos em estúdios. Imagina, esse é um modelo clássico aí, se chama Barrett, guitarra Kramer Barrett, que foi usada aí por ele em estúdio, mas é uma guitarra lá dos anos 80. Foi uma parceria então com a marca de guitarra Kramer, junto também com o Ed Van Halen. Foi um modelo bem histórico para a época, que mudou a história do rock. Inclusive eles mudaram todo o corpo da guitarra, a base, o distorçor. E a partir daí então, inclusive tem comentários de que o metal veio a partir desse primeiro modelo aí de guitarra, né? Pela função do som que mudou um pouquinho. Uma guitarra bem histórica aí no cantinho aqui do hard rock. Já aqui do ladinho também, a gente tem esse álbum Lick It Up do Kiss clássico, com autógrafos de todos eles. Inclusive aqui o Gene Simmons, né, com a língua de fora, que ele faz aqueles shows performáticos bem doidos dele. E a gente aqui no Hard Rock de Gramado tem inclusive um baixo que ele usa sempre em forma de machado clássico, mas esse foi um baixo que foi feito exclusivamente para ele. É um artista que era muito fã da banda e conseguiu entregar num show em Las Vegas em 2012 para ele. Podem ver que tem um desenho todo pitoresco ali, muito bonito. Tem um autógrafo, inclusive dele, e também as palhetinhas do Gene Simmons. Então ele faz essa doação aí pro Hard Rock Café. Outro baixo bem interessante que a gente tem, bem peculiar, é esse da banda Cinderella, é a banda de glam rock lá dos anos 80. Vocês podem ver ali a imagem,
Parece até uma mulher, mas é um homem. Mas era o estilo da época deles mesmo, lá dos anos 80, do glam rock, de se vestir um pouco mais afeminados, com mais brilho, com mais glitter, né? Cabelo bem comprido, mais oncinhas também. E aqui do ladinho a gente também já tem uma outra roupa bem engraçada, a história, que é da banda Slaughter, é uma banda de 91. Então, o vocalista foi receber um prêmio de melhor novo hard rock lá de 91, e ele foi vestido com essa roupa. Só que na hora de colocar no manequim aqui do hard rock, eles tentaram serrar o manequim, a lateral e a frente, e mesmo assim não coube no manequim. A peça do cara era muito pequenininha, eles tiveram que adaptar e acabou ficando assim, né? Ficou virando uma peça exclusiva, assim, com a calça aberta. Também seguindo, já mostrei um pouquinho pra vocês de Rolling Stones, a gente também gravou um pouquinho de AC/DC, que eu vou mostrar agora pra vocês. Você lembra que eu comentei uma guitarra do AC/DC, que ela não foi, do Rolling Stones, que ela não foi usada, mas ela foi autografada? A gente tem isso com do AC/DC também. Então essa é uma guitarra Epiphone SG clássica. Aqui, né, eles usam, é a Gibson SG, esse é o submodelo da Epiphone, que a Gibson depois acaba comprando a marca da Epiphone. E aí a gente tem, então, todo o autógrafo da banda. Então eles não usaram, mas fizeram aí essa dedicatória dos autógrafos. E aqui do ladinho a gente tem um terno Kalu de Gionelli usado pelo Tony Iommi do Black Sabbath, numa turnê de 92. Então o Tony Iommi ele usou esse terno lindíssimo, raro, e inclusive ele é conhecido como o pai do heavy metal. Muita gente às vezes acha, né, que ali o Ozzy é a grande figura, bem marcante, mas o Tony Iommi é o cara que fundou a banda do Black Sabbath. Inclusive é ele que encontra o Ozzy, chama o Ozzy para entrar para a banda também. Ele é o pai do heavy metal. E aqui também tem uma parte bem engraçada. A gente tem o Ozzy Osbourne, né? Ele tá caracterizado, assim, maquiado como se fosse o Gene Simons. Lembra que antes eu mostrei o baixo do Gene Simons, né, do Kiss? A gente tá aqui com a imagem, então, uma imagem bem clássica dele, inclusive o autógrafo deles. Aqui também a gente tem um quadrinho do Red Hot Chili Peppers. Lembram nas escadas que eu mostrei um pouquinho? São de alguns artistas, eventos. É um artista canadense, né, que se chama Bob Macy. Ele faz de bandas e eventos. E aí, inclusive, tem do Red Hot. Inclusive, do lado nós temos a jaqueta do Chad Smith, que é o baterista da banda do Red Hot Chili Peppers. Então, ele é muito comparado, inclusive, com um humorista americano. Já parou em diversas histórias, eventos, essa história dele se parecer com o ator Will Ferrell. Mas uma história mais engraçada é que ele foi fazer o teste para entrar para a banda e, bom, disseram que tinham gostado dele, mas que ele tinha que adaptar um pouquinho o corte de cabelo dele, que ele tinha que cortar, e aparecer no outro dia cabelo cortado. Ele foi e acabou não cortando o cabelo, foi o cabelo original dele mesmo, vou comer o cabelo. E aí ele foi aprovado pela banda, simplesmente porque ele contradisse a banda. Disseram que era um teste de personalidade com ele, e através disso ele acabou passando. Então essa é uma jaqueta muito histórica que ele usou desde o tempo do colegial até o álbum Blonde Sugar Magic Sex, né? E agora que vou mostrar pra vocês outra figura, outras duas grandes figuras, que é Slash. Inclusive aqui a gente tem a pele de bumbo da bateria, né, que fica na bateria, com autógrafo de toda a turnê solo, a primeira turnê solo dele de 2010, bem histórica. E entre esses diversos autógrafos, vocês podem ver, vai ter diversos artistas, né, músicos de apoio, que trabalharam tanto para Alice Cooper, Aerosmith, outros artistas que a gente tem aqui do hard rock. Então esses outros itens, né, são artistas bem famosos aí. E do ladinho a gente vai ter ali Alice Cooper, um jeito extremamente gótico e performático, muito doido. Ele faz uns shows performáticos com cobras. Inclusive, nessa guitarra Gibson SG, lindíssimo, modelo clássico. Vocês podem ver uma cobra ali, né? Bom, justamente, o Alice Cooper faz o show cantando às vezes com as cobras e ele chama de Babies. E uma história engraçada é que ele estava indo para o show e acabou perdendo a cobra no hotel. Daí eles pararam o show, o evento, tudo, foram atrás da cobra no hotel, não acharam, só acharam dias depois a cobra viva no encanamento do hotel. Olha essa história, inacreditável, né? E bom, o Alice Cooper também tem outra parceria muito legal, que é com Joey Perry. Ele é o guitarrista e fundador do Aerosmith. Essa guitarra aqui que mais me perguntam o que aconteceu com essa guitarra. Mas antes contando, é uma parceria chamada Hollywood Vampires, junto com Joey Perry, Alice Cooper, o próprio ator o Johnny Depp, e eles fazem então essa parceria.
E no show em 2010, que eu vou mostrar agora pra vocês o que aconteceu nesse show, que tá toda arrebentada essa guitarra, o Joey Perry se empolgou em algum dos shows e olha só o que aconteceu. Ele acaba quebrando toda a guitarra. Ali vocês podem ver Alice Cooper, Johnny Depp, né? Ali ele joga depois no final, desiste de quebrar ela. E uma curiosidade, vocês podem ver que tá faltando um pedaço ali da guitarra, né? Tem um pedacinho que tá faltando realmente. Vou tentar mostrar aqui pra vocês no vídeo, vamos ver se aparece. Ele quebrando a guitarra, o momento que ele quebra, vai ser bem no cantinho do vídeo, ó. Agora vai voar bem no canto, ó. Foi. Um pedacinho que falta da guitarra voou, acabou de voar aqui no vídeo. Inclusive. E é isso aí, pessoal. Essa é a história, então, dessa guitarra quebrada, a guitarra que mais me perguntam o que aconteceu. O Joey Perry simplesmente se empolgou no show, em parceria com Hollywood Vampires, a banda paralela que ele tem. E acabou se empolgando e acabou, então, quebrando essa guitarra aí pra vocês. E hoje tá aqui no Hard Rock de Gramado. Espero que vocês tenham gostado desse tour aí que eu fiz com vocês. São 3 andares aqui, né? Todos os itens, então, são originais. Espero que breve a gente possa ter em outros Hard Rocks também esse tour contando a história. Mas já sabem, cada Hard Rock, em cada lugar como cassino, resort, hotel, este aqui é o estilo café, todos têm itens usados pelos artistas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Também lembrando, em parceria a gente tem com outros empresários aqui de Gramado, é uma vaquinha solidária para ajudar o Hospital de Gramado. Então, se quiserem mais informações, saber um pouquinho para ajudar o Hospital de Gramado, é uma parceria do Hard Rock com esses outros empresários, entrem na própria página do Hard Rock que vai estar lá escrito, então, como poder fazer, como poder ajudar também. Tá bom? Só lembrando aí nesse momento difícil que todos nós fiquemos bem. Um beijão aí, rock and roll!